Você conhece o termo antifragilidade? Eu já vou adiantar para você que é algo que todos nós devemos ter, porque faz muita diferença na nossa vida. Se você tem interesse sobre isso, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te explicar o que significa esse termo e como nós podemos adquirir. E o que eu vou te falar aqui não é coisa que eu tirei da minha cabeça não, ok? Eu estou fazendo uma pós-graduação de Neurociência e Comportamento na PUC. E eu estou gostando muito, porque todos os professores são pessoas influentes, pessoas importantes, que têm muito para nos ensinar. Se você é formado e está buscando uma especialização, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer as pós da PUC, ok? Porque eu recomendo muito, estou gostando demais. E essa pós-graduação, ela me chamou mais atenção porque um dos professores é ninguém menos do que Daniel Goleman. E eu sempre admirei, porque eu li o livro dele, Inteligência Emocional, e ele tem outros vários livros, eu li também Foco, é dele também, e eu sempre admirei muito ele. E agora ele vai ser meu professor, meu Deus do céu! Pensa na minha satisfação em ter uma aula com Daniel Goleman. E o que a gente aprende são coisas com profundidade. É isso que mais mexeu comigo. Essa primeira aula, que fala sobre antifragilidade, é com o professor Tal Ben-Shahar. Acho que é assim que pronuncia. E esse professor, ele dá aula em Harvard. Ele é professor de psicologia positiva. E foi ele que ajudou a criar o primeiro mestrado em Harvard sobre psicologia positiva, sobre a ciência da felicidade. Pensa na importância desse homem. E é com ele que eu estou aprendendo sobre a ciência da felicidade, e esse termo antifragilidade, ele sai daí, dessa ciência da felicidade. E eu vou te explicar logo mais. Fica comigo. E se está fazendo sentido para você, já deixa um like para nós. Deixa um like, compartilha com os amigos, porque esse vídeo é muito importante. Esse professor Tal Ben-Shahar, ele começa a aula contando a trajetória dele, como tudo começou na vida dele. Porque ele estava estudando em Harvard, fazendo ciência da computação. E ele não estava feliz. Ele fala que ele se interessou pela ciência da felicidade por causa da sua infelicidade, porque ele fala que ele tinha tudo e não era feliz. Ele estava se dando bem nos estudos, ele tinha amigos, estava se dando bem na família, mas não era feliz e ele não entendia o porquê. Então ele quis mudar o curso dele. Ele saiu de ciência da computação e foi estudar filosofia e psicologia, porque ele queria entender o porquê que ele estava infeliz e como ele poderia reverter esse processo, como ele poderia se tornar feliz. E é interessante isso, não é? E ele fala que uma das primeiras coisas que ele aprendeu na ciência da felicidade é que pessoas felizes ficam mais focadas e assim elas produzem mais. Veja só, a gente nunca pensou nisso, né? Você já tinha pensado nisso, que uma pessoa que está feliz, ela produz mais? Só isso já é motivo para a gente buscar essa felicidade, não é não? E é claro que é muito bom a gente se sentir bem. E se a gente sabe que a gente se sentindo bem, a gente vai produzir mais, nós vamos ter melhores relacionamentos com as pessoas, por que não buscar isso? É isso que eu estou trazendo para você, ok? Ele fala aqui, se nós aumentarmos apenas 3, 4, 5% o nosso nível de felicidade, nós já vamos ter uma grande diferença na nossa vida, em todos os aspectos. Pensa bem, aumentar 3, 4, 5% é pouco, não é? Imagina se nós aumentarmos muito, hein? 10, 20%. Meu Deus do céu! O céu é o limite para nós. E ele fala que pessoas felizes vivem mais. Então, nós temos todos os motivos possíveis para buscar a felicidade, ok? E a antifragilidade é apenas um dos termos que a gente vai estudar para conquistar essa felicidade. Nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou estar colocando mais vídeos sobre isso aqui, porque eu achei algo muito interessante e importante para nós. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toca no sininho para você receber as notificações dos vídeos.
para que você não perca nenhum, porque serão muito importantes. Os níveis de estresse hoje estão muito elevados, principalmente depois da pandemia, não é verdade? Estresse, ansiedade, depressão, meu Deus, disparou. Depois da pandemia, esses sintomas dispararam no mundo inteiro. E o que a antifragilidade tem a ver com isso? Tem a ver com resiliência. Eu vou falar com vocês sobre a resiliência que a gente já conhece. O professor Talben, ele chama de resiliência 1.0. Que é um termo que saiu da engenharia, que um material, quando ele é exposto a uma pressão, ele muda e depois, quando volta, né, quando sai essa pressão, quando esse estado de pressão termina, ele volta ao estado original dele. Ele volta a ser como ele era antes, certo? Isso é resiliência 1.0. Agora, a antifragilidade é o que o professor chama de resiliência 2.0, que além de o material voltar ao estado original, ele não volta como ele era, ele volta melhor, ele volta mais forte, ele volta maior. Isso é a antifragilidade. Então, na nossa vida, o que significa isso? Significa que quando nós passamos por algum estresse, por uma situação traumática na nossa vida, a gente não vai ficar caído. A gente não vai ficar se sentindo uma vítima da situação. Nós vamos nos tornar melhores. Nós vamos ficar mais forte do que nós éramos. Você entende? Isso é a antifragilidade. Pensa em algo que é importante para nós. Eu te falei no início que era importante, não falei? Nós precisamos aprender a desenvolver isso. Agora, não é simplesmente a gente falar que precisa ficar mais forte depois do estresse ou depois do trauma que a gente já vai ficar. Porque a gente sabe muito bem como é passar por um trauma. É algo que mexe muito com a gente, não é verdade? Então, o que acontece? O professor ele ensina que nós somos seres antifrágeis. Deus nos fez assim. Só que muitas vezes a gente desperdiça isso. A gente desperdiça simplesmente se tornando vítima da situação e fica lá caído, não faz nada da vida porque foi vítima de algo. O que ele fala? Ele fala assim, que quando a gente entra numa academia para treinar nossos músculos, o músculo está passando por um estresse ali. Só que quando termina ele está mais forte. Isso é o conceito da antifragilidade. Então, nós somos assim, nós temos essa capacidade em nós e muitas vezes a gente não usa. Na psicologia, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? É quando a pessoa adquire um transtorno devido a um trauma que ela sofreu. Ou seja, ela se tornou frágil. Na verdade, ela se tornou frágil porque ela ficou mais fraca. Só que também existe, e isso é algo que a gente nem ouve falar, o termo crescimento pós-traumático, que é, ao invés de se fragilizar com o que aconteceu, a pessoa se torna antifrágil. Entende? Lindo isso, não é? Aí a pessoa, ao invés de ficar menor, ao invés de ficar mais fraco, ela se torna mais forte. Nós conhecemos vários casos assim, na verdade, de pessoas que sofreram um trauma e depois ficou melhor do que era antes. Ficou mais forte, ficou mais resiliente ainda. Então, isso existe, só que a gente não presta atenção. A gente presta atenção naquele que se tornou frágil. Tadinho, olha o que aconteceu com ele. Pensa. Primeiro algo tem que acontecer na nossa mente para se tornar real. Então, se na nossa mente a pessoa ou ela mesma que sofreu, ela se enxerga como frágil, ela vai enxergar que aquilo fez mal para ela. Não tem como ela se tornar antifrágil, porque na mente dela só existe o frágil. Percebe? Olha como é importante o conhecimento. Se na nossa mente já tem esse conhecimento de se tornar antifrágil, aconteceu algo, não importa. O que importa é o que eu vou fazer depois disso. É o que eu vou fazer com o que aconteceu. Entende? Não é o que aconteceu que importa, é como eu vou reagir a isso. E existe uma frase no dito popular que é: todas as coisas acontecem para o bem.
Só que isso é meio controverso, na verdade, porque aconteceu a Covid e quantas pessoas morreram? Como nós podemos chamar de bem, não é verdade? Se existe uma crise financeira no mundo, muitas pessoas perdem o emprego. Como podemos chamar isso de bem? Então, não é o que acontece, mas como nós reagimos ao que acontece. Entende? Agora, como a gente pode se tornar antifrágil? A primeira coisa é termos consciência das nossas emoções. Já conversei bastante sobre isso com você. Quando nós temos consciência das nossas emoções, nós percebemos o nosso estado emocional, como nós estamos nos sentindo. E a consciência, ela nos permite perceber o porquê que aquela emoção nos tomou. E é disso que a gente precisa para aprender a trabalhar as nossas emoções. E esse é o primeiro caminho para nós nos tornarmos antifrágeis. E algo muito importante também de se dizer é que nós não podemos evitar as emoções dolorosas, tipo tristeza, raiva, ansiedade. Nós temos que ter a consciência de que estamos sentindo aquilo e sabermos o porquê estamos sentindo aquilo. E devemos vivenciar, sim, essas emoções. Porque se você está triste, não adianta você querer disfarçar e procurar algo para você fazer e deixar essa tristeza de lado. Não podemos fazer isso. Isso é algo muito importante que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a vivenciar as nossas emoções. Porque se você está triste, é porque aconteceu algo que te deixou triste. Então você não tem que fugir dessa tristeza, você tem que sentir essa tristeza. Você tem que sentir, porque se você sente a tristeza por algo que aconteceu, isso vai durar pouco. Ela vai passar. Agora, se você evita, ela fica lá guardada. E aí vai juntando a tristeza de hoje, a tristeza de amanhã, a tristeza de depois de amanhã. Quando você vê, vira um boom na sua vida e você entra num estado de tristeza profunda. Pensa, isso é importante, certo? Então nós devemos vivenciar as nossas emoções. Sim, se permita ser humano, porque o ser humano, ele é um ser de emoções. Agora, se a gente nega isso, nós não estamos nos permitindo ser humanos. Isso faz muito mal. Então, se permita sentir as suas emoções. Se permita. É claro que você não vai se entregar, né? Você não vai entrar no seu quarto e ficar lá chorando dias. Não, não é assim que funciona. Você vai sentir, veio a tristeza por algo que aconteceu algo ruim na sua vida, você vai ficar triste, claro que você vai ficar triste. Então sinta essa tristeza e você vai perceber que você vai sentir essa tristeza por um tempo e ela vai embora. Agora, se você não quiser sentir essa tristeza, ela vai ficar guardada dentro de você, não tem jeito, não tem outro caminho. Ou você vivencia ela, ou você vai guardar ela dentro de você e vai ficar juntando tristezas a vida toda. Uma hora você não suporta mais, ok? E o professor fala assim, que só tem 2 tipos de pessoas que não sentem essas emoções. A primeira pessoa é o psicopata. O psicopata não sente as emoções, essas emoções dolorosas pelo menos. E o segundo tipo de pessoas são as pessoas que já morreram. Então, se você está sentindo, é um bom sinal. É um ótimo sinal, porque você nem é psicopata, você está vivo. Entende? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like para nós, compartilhe com seus amigos. É muito importante todas as pessoas saberem sobre essa antifragilidade, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toca no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque serão muito importantes. Eu vou continuar nesse tema por algum tempo, porque eu achei muito interessante e muito importante também. Então eu vou continuar as próximas semanas falando sobre isso, tá? Sobre a ciência da felicidade. E se você tem desejo de ser feliz, fique comigo aqui, porque nós juntos temos muito a aprender. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um grande beijo. Que Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo vídeo.